Oi, pessoal, aqui é Sandra, do Clube do Atirador, Casa do Atirador de Salvador. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui com o deputado Ismael Alexandrino, defensor do projeto do PDL 206 de 2024. E eu gostaria muito de algumas informações, porque nós estamos precisando de informações sérias, de informações que nos tragam segurança, que dê segurança ao atirador esportivo. E encontrei com o deputado Ismael aqui na Shotfair e gostaria de algumas informações sobre o PDL. Boa noite, deputado. É um imenso prazer estar contigo aqui. Gostaria de saber como está o trâmite do PDL 206. Qual os novos passos? A gente sabe que foi aprovado na Câmara e aguarda a aprovação do Senado. Quais são as suas expectativas? A gente sabe que houve um acordo muito bom com o governo, mas quais são as suas expectativas de aprovação no Senado? Olha, Sandra, o PDL 206, o qual sou autor, como você disse, foi aprovado de forma bastante contundente na Câmara, né? Como você mesmo disse, com a anuência de vários elementos do governo, e agora ele está no Senado, já está com a previsão de ir para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Da CCJ ele deve ir para o plenário. Então, ainda essa semana, amanhã ou depois, ele deve estar no Colégio de Líderes, né, que são os líderes do Senado. Eu vim de lá hoje, estava no Senado. Sim. Lá, estava conversando com o líder do nosso partido, explicando para ele nuances, detalhes do projeto, mostrando que aquilo que está sendo retirado não é afrontando a macropolítica restritiva do governo, mas retirando aqueles excessos, modulando de forma que o tiro esportivo não fique prejudicado, o colecionismo não fique prejudicado, e nem o local seguro para a gente praticar, que são os clubes, né? Então, a gente está falando isso porque o que vai ser, que foi aprovado, e tudo indica será aprovado nos próximos dias no Senado, aquela questão da distância de 1 quilômetro dos clubes de tiro. Do artigo 38, do artigo 38 para as escolas, isso cai, né? Não tem nenhuma tecnicidade nisso. O clube de tiro é um local correto para se praticar, um local seguro, que passa por inspeções, não é na casa, não é na fazenda, não é na rua, né? Então isso precisa ser corrigido. A questão da habitualidade por calibre também, né? Porque quem extremamente tem importante. Extremamente, e do jeito que está, afronta a segurança pública. Se a pessoa tem 10 calibres, ao invés dela levar uma para o clube, ela tem que encher o carro com as 10 e ir para o clube, né? Isso faz colocar mais armas em circulação, isso afronta a segurança diretamente. Então a gente mostrou isso, reconheceram isso, né? Até aqueles parlamentares que são avessos à questão armamentista perceberam que isso é uma afronta. E também a questão da exigência do CR para o ar comprimido. Não faz o menor sentido uma pessoa que, para começar, ar comprimido não é arma de fogo. Então, não é crime utilizar ar comprimido, não tem uma legislação apropriada para isso. E a boa parte das modalidades olímpicas são de ar comprimido e são pessoas que não querem ter arma de fogo. E você, exigindo o CR, você faz com que a pessoa custo alto, né? Não só o custo, ela tem que aprender tudo de arma de fogo, fazer prova, fazer teste, né, para uma coisa que não é arma de fogo. Então não faz o menor sentido, afeta o esporte. E por último também a questão de retirar a necessidade de relatório do IFAM e idade de armas também, para que vá para o acervo, o equipamento vá para o acervo de coleção. Por que isso não pode acontecer, manter dessa forma? A partir do momento que você dificulta levar para o acervo de coleção, que é um acervo inativo, você não compra munição para ele, você não fica andando com ele, você está dificultando, né, tirar as armas de circulação. Então, entenderam isso e esses pontos serão também, tudo indica que, aprovando no Senado, será sem modificação para não ter que voltar o texto para a Câmara de novo. Eu achei muito interessante no PDL, deputado, sobre essa questão do colecionamento, porque assim, o IFAM, ele não considera arma de fogo mais como produto histórico, né? Não tem essa classificação mais. E foi colocado de uma forma muito clara no PDL que o Exército possui o DPH-SEX, que já regulamenta toda essa parte de acervo histórico, né? Então ficou bem claro isso.
Então, não haver essa necessidade dessa autorização do IPHAN, vamos dizer assim, então vai abrir um leque de opções se nós já temos um órgão regulador dentro do Exército Brasileiro. Uma outra dúvida que eu queria era o seguinte, com relação à publicidade sobre armas de fogo, né, a multa de publicidade. Houve algum avanço com relação a isso? Olha, isso ainda está no decreto 11.615, não está abordado no PDL, né? Seguiremos a discussão, tanto com o Ministério da Justiça quanto com o Ministério da Defesa, no caso o Exército Brasileiro, para que isso seja modulado, para entender a diferença do que é publicidade e o que é caráter informativo. Porque você colocando as características técnicas do equipamento e o valor ali embaixo, isso é um caráter informativo, não é publicidade, você não está promovendo, né, necessariamente a venda daquilo. Então precisa ter muito discernimento disso para que as pessoas, os lojistas, não fiquem prejudicados. Voltando só um pouquinho em relação ao IPHAN, o IPHAN não se presta a avaliação de nenhuma peça de pessoa física, seja de armamento, seja de qualquer outra coisa. IPHAN é para falar de acervos de museus. Pessoa jurídica, né? Então, pessoa jurídica. Então faz o menor sentido. Isso é uma distorção, né, daquilo que se presta à legislação de forma que precisa ser corrigida. Deputado, não está na pauta do PDL, mas eu acredito que você, como deputado que participa muito dos assuntos da bancada da bala, que é uma insegurança, inclusive, do atirador esportivo. Eu venho de um clube de tiro que, né, eu atendo muitos atiradores esportivos. Qual o seu entendimento com relação a essa transferência de fiscalização do Exército Brasileiro e da Polícia Federal? Como você vê esse processo todo? Ele vai realmente acontecer? Há algumas mudanças? E um outro assunto que eu acho muito importante que eu queria comentar é o seguinte, com relação aos prazos. Nós comentamos sobre isso na audiência pública que a gente teve em Salvador, ao vencimento dos processos que vão todos ocorrer em 2026. Né? Você fez uma argumentação fantástica lá em Salvador e eu gostaria que fosse realmente colocado aqui novamente sobre esse assunto. Vamos começar sobre a transferência da Polícia Federal. Olha, apesar de estar descrito no decreto, na legislação, acima do decreto, na lei, fala que essa atribuição é do Exército Brasileiro, né? Ou seja, se fosse pura e simples fazer essa transferência, seria algo ilegal. O que eles fizeram para tentar amenizar isso? Fizeram um termo de colaboração. Sim. Ainda assim é questionável. Agora, do ponto de vista operacional, propriamente dito, o Exército Brasileiro tem em torno de 2.000 pessoas para cuidar de equipamentos de arma de fogo no Brasil. A DARM, da Polícia Federal, Sim, tem 8 pessoas. Então, do ponto de vista... Inviável. Inviável, né? Eles mesmos já falaram que precisaria de 3.000 pessoas a mais, concurso e tudo mais, que era um custo maior para a União. Eu até tenho discutido isso, né, com os próprios delegados da Polícia Federal, que coordenam a diretoria de arma de fogo, para modular isso aí. Então, ainda não temos essa resposta. Em relação à validade, né, das guias de tráfico, dos CRAFs, o que eu conversei com o ministro Lewandowski, para que possamos investir naquele que chamamos de ato jurídico perfeito. Né, que é manter as datas válidas do jeito que estão e depois, aí sim, obedecerá o prazo de 3 anos. Porque senão vai vencer tudo em 2026. Vai ser um do ponto caos. de vista operacional, vencer tudo na mesma época, isso é inexequível. Né? Isso não está trabalhado no PDL, acredito que não precisará, dá para fazer uma norma infralegal, né, pelo próprio Ministério da Justiça, modulando isso aí. Tal qual aconteceu com o IBAMA. Né, quando eles cancelaram as guias de caça, no dia seguinte eu fui conversar com a diretoria de biodiversidade para que mantivesse aquelas que estavam válidas, ainda vigentes, né, e aí depois acabou retornando. Então o que a gente quer respeitaremos obviamente o prazo de 3 anos, mas a gente vai lutar para que quem está com 5 anos, 6, 7, 10, mantenha esse prazo e aí na renovação aí sim vai 3 anos, mas não vence tudo na mesma época. Tudo na mesma época. Por que esses questionamentos? Porque são questionamentos de pessoas físicas, de atiradores que estão no clube o tempo inteiro e procuram saber. Então, assim, é importante, uma das coisas que hoje eu considero mais importante é a informação da fonte, a informação verdadeira.
Então, te agradeço imensamente por me conceder esse momento de passar para os atiradores da Bahia essas informações de extrema relevância. E conte conosco, o que precisar, estou à disposição na Bahia para ajudá-lo. Eu acredito muito no seu trabalho é um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade, é um nome muito forte que está aí hoje na política brasileira. Parabéns. Obrigado, Sandra, contem sempre comigo, né? Eu pratico há muitos anos e, se Deus quiser, continuarei praticando há muitos anos e continuarei lutando pela segurança jurídica do nosso esporte para que não tenhamos o esporte estigmatizado no Brasil. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Juntos lutando para um tiro esportivo melhor no país. Isso aí.